Capítulo 5. O fruto do Espírito. As sementes que estão no fruto. O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é uma manifestação física de vida transformada de um cristão. São qualidades morais divinamente implantadas. Com o amadurecimento espiritual, o Espírito Santo age no interior do crente, sendo este moldado, desenvolvendo as virtudes. Fruto vai sendo disseminado através da ação do Espírito Santo. O ciclo vegetativo é composto por raiz, caule, folhas, órgãos vegetativos. Ciclo reprodutivo é composto por flores, frutos, sementes. Jesus ensinava em metáfora. Em alguns versículos da Bíblia, nos relata sobre o fruto. São resultados da ação do Espírito em nosso caráter. Em Mateus 7, 16, 17, relata: pelos seus frutos os conhecereis. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. No livro de Mateus, capítulo 3, verso 8, 10, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Em Gálatas 5, 24 ao 25. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Os atributos, virtudes do Espírito Santo são 9. Amor, em grego, ágape, traduzida em amor, indica ação, designando atitudes conscientes em nome de um ser amado. Esta palavra ágape quase sempre expressa o amor de Cristo, por ser benevolente e generoso. Em 1 Coríntios 13, 4 ao 8, relata sobre o amor verdadeiro e caracteriza-se paciente e tardio em irar-se, benigno e manso com todos, altruísta e generoso, verdadeiro e justo, esperançoso e motivador, duradouro, jamais acaba. Se o cristão não adquiriu esta virtude, torna-se necessário buscar, porque sem o amor, os dons do Espírito são considerados sem valor e o fruto do Espírito incompleto. Em meio às circunstâncias, o amor cristão precisa ser eterno, não sendo invejoso, orgulhoso, insolente, pois o amor verdadeiro jamais acaba. Em Efésios 5, 25, relata: e andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício como aroma suave. Jesus Cristo transmitiu o amor onde ele andou. Se entregou, mesmo sabendo que seria difícil, mas ele não desistiu e persistiu e concluiu o projeto de Deus para a humanidade. Tudo ele suportou. Sofreu afrontas, humilhações,
Foi flagelado, afligido, perseguido, caluniado, porém não abriu a sua boca, e através do seu amor para com a humanidade venceu a morte, nos redimiu e nos resgatou. Em João, capítulo 3, 16, declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No livro de Mateus 22, verso 37, 39, relata: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos conceda o amor ágape para amar ao Senhor e tê-lo como primazia em nossas vidas, amando o nosso próximo, independente da ação do nosso irmão para conosco. O Senhor nos ensina a amar os nossos inimigos. Em João, capítulo 15, 12, disse Jesus: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Amor este que foi levado ao madeiro, morte de cruz. Não fez acepção de pessoas. Ele pagou um alto preço para salvar a humanidade. Domínio próprio. Característica esta que deve ser desenvolvida na vida do crente, disciplinando seus comportamentos externos e sentimentos internos, o santificando na sua vida diária. Quando disciplinados pela palavra, são transformados, não gastando seu tempo com coisas passageiras, e não se embaraça com as coisas desta vida. Mantém o controle de qualquer situação adversa, sem entristecer o Espírito Santo. O domínio próprio se aplica a tudo na vida. Evitar exagero e ultrapassar limites são atitudes que revelam equilíbrio e bom senso, trazendo resultados benéficos para a caminhada neste mundo. Gálatas 5, 16 ao 18. Mansidão ou docilidade, no grego, prautes, refere-se a uma atitude humilde ou submissa, que é o oposto do orgulho. A mansidão é força que é submetida a Deus e canalizada para o serviço aos outros. Não deve ser confundida com fraqueza. Todos os que andam no Espírito possuem esta qualidade de mansidão, que é uma das marcas de autenticidade necessárias para a unidade cristã. Fidelidade, grego, pistis, é uma das manifestações do fruto do Espírito, que diz respeito ao caráter leal e confiável. Esta característica demonstra a fidelidade de Deus para com o homem. E da mesma forma, o crente deve ser fiel ao Senhor, independente das circunstâncias. Na Bíblia temos exemplos de servos que permaneceram fiéis mesmo quando suas vidas estavam em perigo. Porém, permaneceram leais e fiéis a Deus, não negando sua fé. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Há esta promessa para todo aquele que permanecer até o fim e não negar o nome do Senhor. Paz é o amor em repouso, é uma tranquilidade íntima e perfeita, independente das circunstâncias.
A paz é o contrário exato do ódio, da desavença, do conflito, da contenda, da inveja. Em Romanos capítulo 12, verso 18, relata: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Em João 4, 14, 27, disse Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como dá o mundo. O ímpio não tem a paz. No livro de João 16, 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, ele é a paz que vence o mundo. Em Filipenses 4, 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Longanimidade. No grego, macrotimia é uma qualidade aplicada com mais frequência a Deus. Seu significado original é afastar a fúria enquanto se sofre uma ofensa ou injustiça. A longanimidade engloba paciência, persistência, permanência. Alegria, gozo. No original grego é chara. Significa graça. É uma alegria constante na vida do crente, decorrente de seu bem-estar com Deus. No livro de Atos 13, 52, podemos ler: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Em Filipenses 4, 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Benignidade. A palavra em hebraica, chesed, e a palavra grega, chertots, significam, respectivamente, emoção e ação. Resumindo, o amor constante, expresso em ação, como bondade e misericórdia. Por exemplo, é benignidade. Em Efésios 4,32, Deus quer que seus filhos sejam benignos uns para com os outros. A benignidade é um fruto do Espírito Santo. É uma virtude, não é uma reação humana, mas deve ser desenvolvida no crente para que ele possa ministrar a outras pessoas em nome de um Deus amoroso. Bondade. Deus é bom. Ele é a essência da bondade, o autor de toda generosidade. A Bíblia orienta o crente a buscar a bondade, a modelar em suas vidas de acordo com Jesus. Esta virtude do Espírito, a bondade não é apenas ausência do mal, mas são atos de bondade, característica indispensável para o cristão. Servir ao outro sem esperar recompensa, ou que alguém lhe retribua. Cuidar do próximo sem medir esforços, almejando o bem-estar da outra pessoa, às vezes renunciando a si mesmo para favorecer o seu próximo. Natureza espiritual. Concentra-se nas coisas do Espírito. Romanos 8 e 5. Mas o que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, é vida e paz. Romanos 8, 6. Mas o do Espírito para a vida e paz. Cumpre as obrigações da lei. Romanos 8 e 7.
significa que Cristo vive em nós e estamos no Espírito. Romanos 8, 9. O Espírito de Deus habita em vós. É vida. Romanos 8, 10. O Espírito é vida por causa da justiça. Porque Cristo está em nós. Dará vida aos nossos corpos mortais. Romanos 8, 11. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. No capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo descreve a diferença de andar no Espírito e andar na carne. Andar refere-se ao estilo de vida, e andar na carne é viver de acordo com o pecado, ser impulsionado pelos próprios desejos. Andar no Espírito descreve uma vida submissa ao controle do Espírito de Deus.